Amém, meus irmãos? Quem está nos acompanhando, estamos desde o início do ano estudando o livro de João. E Rebeca, na semana passada, falou para a gente sobre o ministério do Espírito Santo. Foi uma bênção. Em João capítulo 16. E hoje a gente vai entrar em João capítulo 17, que é um texto marcante para a vida da igreja. E por quê? Porque Jesus faz a sua última oração, uma das últimas orações, a última bem grande, né? Depois ele só falou algumas coisas na cruz, mas foi a última oração extensa de Jesus antes de padecer uma morte violenta. E foi uma oração de despedida, a oração de despedida de Jesus. Então isso é muito relevante, porque Jesus estava suando sangue, estava ansioso, ele estava angustiado em alguns momentos, e em momentos de dificuldade, em momentos que precedem a morte, sai de dentro de nós as coisas mais importantes. Então os momentos que precedem a morte de uma pessoa são relevantes porque saem de dentro dele coisas valiosas, coisas que talvez em vida ele não valorizava, né? Então eu queria te convidar a abrir comigo em João capítulo 17, a partir do verso 1. Jesus diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem de tudo o que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que elas tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Também eles em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Pai, por favor, mais uma vez, tenha misericórdia da gente, tenha misericórdia da nossa limitação. Envia o teu Espírito Santo para nos guardar e nos ensinar toda a verdade, nos convencer da justiça e do juízo. Pai, revela a tua palavra para nós, por favor, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha o que disse Melanchthon, o reformador: nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu com maior arrebatamento, nem mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a do próprio Filho de Deus nessa oração. Aqui é um resumo de tudo que Jesus ansiava deixar como mensagens finais para os discípulos antes da morte dele. E o contexto imediato aqui, que começa lá em João capítulo 13, é Jesus na última ceia. Jesus no seu último partir do pão com seus discípulos, ceando com eles, conversando apenas com os 12, não os discípulos mais extensos, mas com os 12. E Jesus já sentia a sua morte de perto, e ele faz essa oração de despedida. Ele já sabia que era a sua hora. Ele começa o texto assim: Pai, chegou a hora, é agora que eles vão me prender, me açoitar, é agora que eu vou cumprir a obra que o Senhor me deste. Você já teve uma experiência de ver a morte de perto? Não sei se você já teve essa experiência, mas eu de moto várias vezes. De moto a gente passa muito susto. E quando, naqueles segundos que você pensa e se aproxima um pouco mais da morte, passa um filme na nossa cabeça. Não é assim? Passa um filme na nossa cabeça. E se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente reveria muitos dos nossos conceitos, a gente reveria muito das nossas prioridades. Se tivéssemos um pouquinho mais de tempo. A questão estamos vivendo nesse tempo, não sabemos que horas vamos morrer. Então deveríamos aproveitar a vida, como a gente estava conversando, como se não houvesse amanhã, como se fôssemos morrer hoje, já. Essa tem que ser a nossa motivação. E Jesus, sentindo a morte de perto, ele começa a expressar uma oração, uma última oração de despedida, e tem lições muito valiosas para a gente como igreja. E de forma geral, quando a gente olha todo o capítulo 17, a gente percebe 3 temas. Jesus, até o verso 5, ele ora por si. É uma conversa muito íntima com o Pai. Do verso 6 até o 19, Jesus ora pelos seus discípulos ali, os 12. É Jesus conversando com o Pai a respeito dos seus discípulos. E a partir do verso 20, Jesus ora por nós. Jesus começa a orar por aqueles que creriam pela mensagem daqueles que estavam ali do lado de Jesus. Então Jesus ora por si, pelos seus discípulos e por nós. Jesus orou por nós. No fim da sua vida, Ele orou por nós. Olha que maravilha. Olha que precioso. E no verso 3, ele começa a falar sobre vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus. Isso é muito importante hoje. Primeiro, porque a gente tem que diferenciar infinidade de tempo e vida eterna. Não é a mesma coisa. Desde Platão já ensinava sobre a imortalidade da alma. E imortalidade da alma não tem nada a ver com vida eterna. Não são a mesma coisa. Por quê? Porque imortalidade da alma, nesse sentido, todo ser humano tem. Mas vida eterna, só quem está em Cristo tem vida eterna. Quem não recebeu a Cristo, quem não aceitou a revelação, quem rejeitou a graça, vai ter morte eterna. É diferente. Vida
tem a ver com, não só com uma infinidade de tempo, mas vida eterna tem a ver com qualidade de vida. E o mais interessante é que ela começa aqui. A vida eterna começa aqui. Porque a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, nós entramos na vida. A vida começa aqui. E uma ilustração muito interessante que nos ajuda a entender isso, essa diferença de imortalidade de alma e vida eterna, é um exemplo que o William Lane Craig dá no livro dele, de um astronauta que foi abandonado num planeta, e ele foi abandonado com 2 frascos. E na realidade, nesse exemplo, Deus não existe. Então imagina, Deus não existe nesse exemplo. Imagina que Deus não existe. E imagina que você é abandonado num planeta, isolado na galáxia. E você tem 2 frascos. Um frasco que te dá eternidade de dias e um frasco de veneno. Então você tem 2 frascos. Deus não existe. Você está abandonado num lugar sem ninguém, sem nada para fazer, sem nada para se distrair. E você tem 2 frascos na mão. Um que te dá fim de dias, eternidade de dias, e um outro de veneno, que você morre na hora. Qual frasco você tomaria? Veneno. De que adianta ficar ali com uma infinidade de dias sem Deus existir, sem nada para fazer, e aí a pessoa, o rapaz, decide tomar um frasco de veneno, de fato. E aí ele vai com toda a força, toma todo o frasco, e ele fica esperando. Mas não aconteceu nada. E ele vai esperando. A hora que ele olha, ele tomou o frasco errado. Tomou o frasco da vida eterna. Imagina a cabeça desse homem. Imagina ele viver infinidade de dias numa situação dessa. Isso é a morte eterna. Isso é viver sem Deus. Isso não é vida eterna. Vida eterna é uma vida de gozo inestimável. A gente não vai conseguir, a gente não consegue expressar o que é, o que vai ser quando Jesus voltar. Mas a gente já tem um vislumbre desde já. Essa é a questão. A vida começa aqui, a vida plena começa aqui. Uma vida de gosto, de vida na boca. Uma vida que a segunda-feira não é entediosa. Uma vida de plenitude. Isso tem a ver com várias áreas da nossa vida. E não quer dizer que a gente vai acordar sempre com essa animação. Não quer dizer, existem os dias maus. É óbvio. A questão é a gente entender isso e começar a transformar e renovar nossa mente baseado nisso. A vida eterna começa aqui. E no versículo 4, Jesus disse o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Então, Deus deu uma missão a Jesus. E Jesus tinha plena convicção dessa missão. E Jesus tinha plena convicção de que ele estava terminando a obra que o Pai deu para ele fazer. A pergunta para nós é: nós sabemos qual é a nossa obra? Você sabe para que Deus te criou? Você sabe de onde veio, por que existe, para onde vai? As perguntas básicas da filosofia. Você sabe responder isso? Você sabe por que você trabalha onde você trabalha? Você sabe por que você casou? Por que você tem filhos? Por que você está aqui agora? Você sabe por que da vida? Por que de tudo que a gente faz? Jesus tinha plena convicção da missão que ele tinha. E nós precisamos buscar isso também. Nós precisamos buscar em Deus, buscar descobrir quem somos. E quando a gente vai cavando para dentro de nós, nós vamos descobrir quem nos criou. E quando a gente vai descobrindo quem nos criou, nós vamos entender um pouco melhor de quem somos primeiramente, porque o ser vem antes do fazer. E quando a gente descobre quem somos, nós descobrimos naturalmente o que precisamos fazer. Então Jesus tinha plena convicção da obra que ele tinha que concluir. E aí, a partir do verso 6, Jesus começa a orar pelos discípulos. E ele, no verso 6, ele diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes.
Jesus aqui começa a falar sobre a eleição dos salvos. Deus, desde antes da eternidade, Efésios capítulo 1 já diz isso. Desde antes da eternidade, Jesus separou o seu povo. Jesus elegeu aqueles que iriam ser salvos. E João, em específico, no Evangelho de João, João fala muito sobre eleição. João capítulo 6, verso 37, 44, 65, João 8, 43. E só nesse texto, João fala 7 vezes sobre a eleição dos salvos. João é um evangelho que fala muito sobre eleição. E no verso 8, ele também diz algo interessante: pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Então João também fala da nossa responsabilidade em aceitar a mensagem do evangelho. João também fala no capítulo 1, todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos. Então João também, ele traz esse equilíbrio perfeito entre eleição e liberdade, entre eleição e responsabilidade humana. Não são coisas contraditórias. Eleição não contradiz a nossa capacidade em responder à graça. E no verso 19 ele diz algo um pouco mais forte: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Novamente. Então Jesus aqui, não é que Jesus não ama o restante das pessoas, não é que Jesus não deseja que elas sejam salvas. 1 Pedro vai falar que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento. Ezequiel 33:11 vai dizer que Deus não tem prazer na morte do perverso. Então não é que Jesus odiava o mundo, não queria que o mundo fosse salvo. É que nesse momento, nessa oração final, nesse momento de despedida, Jesus está focando a oração dele para os discípulos e para todos aqueles que vão crer nele através do testemunho deles. Essa é a questão. Não é que Deus não ama o restante das pessoas, mas Jesus aqui está focando uma oração. E nós nem sempre oramos por tudo ao mesmo tempo. Em algum momento estamos orando para uma pessoa. Não quer dizer que você não goste ou não queira o bem de outra pessoa. São coisas diferentes. Então, neste momento, Jesus está direcionando a oração dele para os discípulos. E no verso 12, Jesus diz que eu protegi todos esses, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Então, mais uma vez, da mesma forma que não há contradição entre a eleição para a salvação e a liberdade e a capacidade humana de responder à graça, não há contradição entre a eleição para a perdição e a responsabilidade da pessoa em rejeitar a graça de Deus. Não há contradição. Deus não está sendo injusto quando Ele faz isso, porque Deus, de antemão, como diz Romanos 8:29, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Então Deus, Ele é Deus, Ele sabe de tudo de antemão. Então não há erro da parte de Deus. Deus continua sendo bom. Por quê? Porque Ele sabe de antemão todas as coisas. E 1 Pedro também vai falar que aqueles que foram eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Então Deus, ao eleger uns para a salvação e outros para a perdição, Ele já sabia de antemão como nós iríamos reagir e responder à revelação. E é baseado em todo esse conhecimento de Deus que Ele ordenou todas as coisas. É por isso que Ele fez a gente nascer aqui nesse tempo e não num outro tempo, porque Ele já sabia de tudo. Isso é difícil entrar na nossa cabeça, porque é muita coisa para se pensar e Deus está pensando fora do tempo, mas nós pensamos dentro do tempo. Nós pensamos com uma mente limitada. E no verso 15, Jesus diz o seguinte: não rogo para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. Então, meus amigos, Jesus não vai tirar a gente do mundo. No mundo nós vamos ter aflições. Jesus acaba o capítulo 16 dizendo exatamente isso: vocês terão aflições no mundo. Então Jesus não cria uma bolha em volta dos seus filhos. Jesus não nos protege ou não Ele não impede que o sofrimento atinja os seus filhos em vários momentos. Ele não impede.
Em algum momento Ele faz com que esse sofrimento seja revertido para crescimento individual e para a glória dEle. Porque nós somos seres que são inclinados ao pecado e às vezes só com o sofrimento é que nós vamos aprender algumas lições na vida. E eu como pai, eu percebo isso de forma muito mais fácil. A Tabita tem hora que ela vai bater na cabeça, a gente instrui, ela nega, e aí uma hora você tem que deixar ela cair para aprender. Não tem jeito. Você já instruiu, mas a capacidade dela, ela não consegue entender o que eu estou falando. É muito para a cabeça dela. É muito. Porque eu estou vendo várias coisas, eu estou numa posição geográfica, eu estou com a cabeça mais avançada que a dela em todos os sentidos. Então ela não consegue entender que se ela fizer aquilo, ela vai cair. E às vezes a gente fica batendo cabeça com Deus por causa disso também. Mas é o mesmo exemplo e numa escala muito maior. Porque Deus, Ele sabe infinitamente mais do que a gente. Ele vê o futuro, Ele vê o passado ao mesmo tempo. Ele sabe o que é o melhor para a gente. Então assim, não faz sentido a gente duvidar da bondade de Deus, mesmo diante de um sofrimento. Não faz sentido. Porque Ele é bom. E Ele faz tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele quer o nosso bem. Mas isso tem um preço. E às vezes o preço a gente paga pela nossa teimosia. Então Jesus não rogou para que nos tirasse do mundo. E o mundo, a palavra mundo no Evangelho de João é muito importante a gente ter isso claro na nossa cabeça. Mundo não tem a ver com tudo que está fora do meio eclesiástico. Isso não é mundo na cabeça de João. Mundo na cabeça de João é um sistema caído. É um sistema que vai contra os valores do alto, do reino de Deus. Então, você não está no mundo se você for num teatro. Não. Você está... você pode estar no meio de um ambiente, de uma mentalidade caída. Sim. Mas isso também pode ocorrer aqui dentro. Essa mentalidade equivocada, que é contra os valores de Deus, pode acontecer em qualquer lugar. Então, não tem a ver com um espaço geográfico. Não tem a ver com um lugar, se esse lugar foi consagrado para adorar a Deus ou não. Não tem a ver com isso. O mundo tem a ver com uma mentalidade que é contra os valores de Deus. Isso pode ocorrer dentro da igreja, dentro do templo, ou pode ocorrer em qualquer lugar. Não tem uma relação com o espaço físico. Então, quando a gente trabalha com uma mentalidade caída, nós estamos amando o mundo. Quando a gente trabalha com injustiça, com competição a todo custo, com trapaça, com mentira, sem pensar no próximo, isso é uma mentalidade caída. Então, por mais que a empresa tenha um nome gospel, por exemplo, isso não quer dizer que ela está sendo uma empresa do reino. Ela pode estar sendo uma empresa do mundo. Por quê? Porque ela está funcionando com uma mentalidade contrária aos valores do reino de Deus. Isso é o mundo. Então, quando João fala na primeira carta dele também, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, ele está com essa mesma ideia em mente. Não é que a gente não tenha que amar as pessoas do mundo, mas a gente não tem que amar essa mentalidade. Isso nós temos que reprovar. Isso nós temos que fazer com que todas as áreas da nossa vida, o nosso trabalho, nossa criação de filhos, o nosso ministério aqui dentro de um meio eclesiástico, tudo tem que funcionar de acordo com a mentalidade do alto, não com a mentalidade caída aqui dessa terra. Isso é amar o mundo. Isso seria amar o mundo. Não amar o mundo é não amar essa mentalidade, é reprovar isso com os nossos atos. Isso é não amar o mundo. E aí no verso 17, Jesus diz uma das coisas mais maravilhosas. Jesus ora pela santificação dos discípulos. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus começa a orar para Deus santificar os seus discípulos na verdade. Por quê? Porque não tem como dissociar uma coisa da outra. Não tem como ser santificado na mentira. Não tem como. A verdade, Jesus em João 14 falou que Ele é a verdade. Então esse é um sentido, né, Lívia, que a gente estava conversando.
Esse é um sentido. Jesus, ele é a verdade, ele é a expressão de tudo que é a realidade. Mas num sentido mais de definição de termos, num sentido mais filosófico, a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, o que está registrado aqui corresponde à realidade dos fatos. É assim que as coisas são de fato. Isso é a verdade, num sentido etimológico da palavra. Verdade é aquilo que é a realidade. Então, quando a gente pede a verdade para alguém, a gente está pedindo que ela expresse palavras que correspondam àquilo que de fato aconteceu. Isso é a verdade. E a palavra de Deus, nesse sentido filosófico, é a verdade. Por quê? Porque tudo que está escrito aqui corresponde fidedignamente à realidade. Deus de fato é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a realidade eterna. Essas palavras correspondem com a verdade. Por isso que ela é a verdade. Isso parece básico, mas hoje a gente vive num período de relativismo. Inclusive, não só moral, né? Tudo pode, cada um tem a sua moral. Num sentido antropológico, sim. Quando a gente analisa a sociedade, cada uma tem a sua verdade moral. A questão é, uma delas está errada. Não tem como todas estarem certas. O mesmo vale para a verdade dos fatos, né? O que na filosofia é chamado de epistemológica, a verdade epistemológica, a verdade da realidade. Só existe uma verdade, irmãos. A verdade, ela é única. Não existe a minha verdade e a verdade do Felipe. Existe a minha interpretação e a interpretação do Felipe. Mas a verdade pode estar com um, comigo ou com os dois. Depende do que a gente está discutindo. A verdade, ela é única. Jesus, em João 14, ele diz que ele é a verdade. É um artigo definido. Não é uma das verdades. É a verdade. A verdade hoje é uma das coisas mais importantes que a gente pode trazer para edificar essa geração, é relembrar esses conceitos básicos de verdade. Porque a gente está caindo num relativismo. Isso começou lá na Idade Moderna, né, com Descartes, René Descartes. Isso começa lá. E vem, depois do século XVIII, as coisas pioraram. E isso entrou dentro da igreja, com o liberalismo teológico. Então, a verdade, ela é única. Paulo fala em 1 Coríntios 13, 12, que nós vemos em partes. E chegará um dia que nós veremos plenamente. Então, em um sentido, nós somos relativos. Nós, com a nossa capacidade limitada, com a nossa mente que foi afetada pela queda, nós somos limitados. Mas a verdade em si, não. A verdade em si permanece absoluta. Então, cuidado para a gente não entrar no espírito da nossa era, nesse relativismo moral e epistemológico, né? A verdade, ela é única. Só existe uma verdade. Isso se aplica também ao ecumenismo. Existe um sentido de ecumenismo que é digno. A questão de respeitarmos uns aos outros, a questão de nos unirmos naquilo que somos, que temos em comum. Esse sentido de ecumenismo faz sentido. Agora, aquela ideia de dizer que todas as religiões levam a Deus, isso é falso. Jesus, ele é a verdade. O Alcorão diz que Jesus não ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Um dos dois está certo. Logicamente, Jesus não pode ter ressuscitado e não ressuscitado ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Um dos dois está errado. Esse ecumenismo, esse sentido de ecumenismo é uma aberração lógica. Não faz sentido. Então a gente precisa tomar cuidado na nossa geração em defender a verdade. Claro, sempre com amor, sempre com respeito. Isso é óbvio, isso é o básico. Mas defender a verdade. A verdade, ela existe, ela é absoluta. Então Jesus, nesse momento aqui, ele está orando para a gente, para guardar a gente do mundo e, no nosso contexto, guardar a gente desse relativismo. Então Jesus, nesse momento, ele estava orando: Deus, guarda aqueles irmãos da igreja Pão da Vida, aqueles que estão congregando ali, desse relativismo moral. Não deixe eles amarem o mundo, não deixe eles abraçarem o relativismo.
É isso que Jesus está orando por nós. E aí, a partir do verso 21, Jesus começa a orar por nós. E no verso 11 ele já começa, né? No verso 11 ele já diz: Pai Santo, rogo que os proteja no teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. No verso 21 ele diz de novo: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso 22: dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um novamente, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Verso 23: que eles sejam levados à plena unidade. Plena unidade. Então Jesus, em 4 momentos nessa oração, ele ora para que nós sejamos uma unidade plena. Não é uma qualquer unidade, é uma unidade plena. E união, meus irmãos, presume proximidade. União presume presença, proximidade. Nós estamos vindo de um período de afastamento por causa da pandemia. Estamos reconstruindo as relações que foram perdidas ou desfeitas ou um pouco esfriadas na pandemia. Então essa proximidade fez muito mal para nós e para todas as comunidades no Brasil. A gente tenta online, mas não é a mesma coisa, né, Charles? Não é a mesma coisa. O contato, ver a pessoa, ver a linguagem corporal dela, abraçar a pessoa, orar por ela presencialmente, isso não tem como tirar isso. Isso é proximidade, isso é unidade. E essa semana eu conversando com um rapaz, logo essa semana, né? Conversando com um rapaz, e ele começou a falar dos planos dele e começou a incluir Deus no assunto. Nossa, eu fiz tal faculdade, mas eu fiz isso, mas eu gosto daquilo, mas eu acho que Deus está trabalhando na minha vida. Então, quando ele começou a incluir Deus, eu falei: opa, então ele é um cristão. Então eu vou entrar no assunto, né? E eu falei: nossa, mas se você gosta disso, por que você não repensa isso? Por que você não reconstrói isso? Você não acredita que você não acredita que isso aqui foi criado para uma finalidade? Acredito. Então, se quem criou isso aqui criou com uma finalidade, se a gente usar ela para outra finalidade, ela não vai ser plena. Eu posso escorar uma porta com ela, mas ela não tem o atrito necessário para segurar a porta. Ela pode quebrar o galho, mas não tem a função plena. Então, se as coisas são assim, você acha que Deus te criou com esses dons que você acabou de dizer à toa? Você acha que isso queima dentro de você à toa? Esse desejo, ele gostava muito da área social. Você acha que esse desejo de cuidar das pessoas é à toa? Cara, você já pensou sobre vocação? Você já pensou que Deus te criou para fazer algo específico na terra? E aí, quando eu comecei a trazer o ambiente religioso para uma pessoalidade, para uma proximidade, aí ele começou a falar: não, mas eu nunca fui religioso. Não, mas eu nunca fui religioso. Então ele começou a cortar o assunto. Por quê? Porque começou a ficar pessoal. Eu comecei a trazer o Deus que era um discurso para um Deus pessoal, que criou ele, que conhecia ele desde a eternidade e que tinha propósitos e que iria cobrar dele, iria prestar contas. Então, meus irmãos, proximidade, prestação de contas, incomoda a gente. Muita gente não quer viver em comunidade por causa disso, porque é preciso estar próximo, é preciso olhar no olho, é preciso prestar contas, é preciso. E as pessoas não querem. Enquanto Deus é um discurso, enquanto Deus é um guarda-roupa lá dentro da sua cosmovisão, tá tudo bem, mas quando Deus se torna pessoal, quando envolve compromisso, responsabilidade, as pessoas não querem. A pandemia serviu para 2 propósitos. Um, para mostrar a muitas pessoas que elas precisam de proximidade, precisam de congregar, e outras para justificar o afastamento de outras. É muito comum pessoas que
agora são igreja de YouTube. Já viram isso? Vocês conhecem alguém assim? Não, eu ouço o culto todo domingo no YouTube. Tá, meus irmãos? E aí, você ora com quem? Você presta contas para quem? Quem que vai na sua casa ver se você está precisando? Ou você ir na casa de alguém para ver se alguém está precisando de alimento? Você confessa os seus pecados para quem? Como assim? Como assim? Não tem como. Proximidade, unidade presume proximidade. Não tem como. E o exemplo interessante que o pastor já deu é o das batatas. Se você pega um saco de batata, põe todas juntas, elas não estão unidas. Elas estão próximas, mas elas não estão unidas. Umas ainda têm as suas características maiores, menores. Elas ainda estão numa distância segura. Agora, se você cozinha todas elas e faz um purê de batata, aí sim, aí elas vão estar unidas. Aí você não vai conseguir diferenciar quem é quem. Se uma parte do purê estraga, todo o purê estraga. Se uma parte do purê vai para a panela, todo o restante vai para a panela. Elas estão unidas agora de uma forma plena. Essa é a plena unidade. E é isso que o Pai espera de nós. Uma unidade plena. Não só uma proximidade, mas uma unidade plena. Porque a gente pode estar próximos, mas com os corações totalmente desunidos, sem nos preocuparmos uns com os outros. É possível. É possível estarmos do lado uns dos outros, sem nos preocuparmos uns com os outros. É possível. E a gente já teve essa experiência aqui na comunidade, de um casal começar a caminhar conosco, e depois de alguns meses, eles viraram pra gente e falaram assim: olha, a gente não vai congregar mais, não dá pra gente. E a gente fica querendo entender o porquê, né? O que a gente fez de errado. E aí a justificativa que nos deram foi que era muito próximo. É muito próximo. E a gente, por já conhecer esse casal e já saber que tinham áreas na vida dessas pessoas que precisavam ser tratadas, e a gente queria entrar nessas áreas para tratar, a gente viu que fugiu, correu. Inclusive perdemos o contato pessoal. Nem conhece a nossa filha até hoje. E eram pessoas, padrinhos de casamento. Fomos padrinhos de casamento desse casal. Perdemos o contato. Por quê? Porque era muito próximo. Incomoda. A proximidade incomoda. Mas incomoda quem está fugindo da luz. Quem está nas trevas, quem quer ficar nas trevas, essa proximidade incomoda de fato. Porque quando começa a se expor, a se aproximar e a vir luz, o processo é doloroso. O processo de discipulado é doloroso. E é doloroso para nós também, meus irmãos. Vocês acham que foi fácil encontrar com o David regularmente, pedalar, ir na casa dele e ouvir coisas que ele dizia para mim que machucavam o meu ser interior? Não era fácil. A questão é se nós estamos dispostos a entrar nesse processo e a pagar o preço dessa proximidade, de ser afiados uns com os outros. Porque nós somos pedras brutas e só a nossa proximidade é que vai afiando uns aos outros. O que me falta, o David me completa, e o que falta nele eu completo ele, e ele completa o Luiz, e vão completando os outros, e nós vamos nos afiando. E a gente não fica todo mundo igual. A gente permanece com as nossas características. A questão é que a gente tem uma só mente, um só coração. Inclusive essa foi a primeira canção que nós cantamos na comunidade, em 2014. 12/10/2014. Deixa brilhar a sua luz sobre nós, para que sejamos um farol. Por isso nossa logo é um farol, porque nós queremos que o mundo veja que Deus foi enviado. Esse é o propósito da unidade, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Então nós, quando estamos em unidade, nós somos como um farol que aponta para Cristo.
E não é isso que diz o Salmo 133? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É bom e agradável. Viver em comunhão é bom e agradável para os discípulos que estão dispostos a serem mudados por Deus. Se a gente não quer ser transformado, a comunhão é a pior coisa que pode acontecer. A unidade é a pior coisa que pode acontecer, porque vai vir luz. O irmão vai botar o dedo na ferida. Vocês já viram aquelas frases assim, que são frases de pessoas que não querem unidade? Frases tipo assim, cada um do seu quadrado. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, na igreja de Jesus, briga de marido e mulher, a igreja mete a colher. Por quê? Porque nós somos um. É claro que eu vou ter mais proximidade de uns do que com os outros, mas eu tenho que ter proximidade com uns. Jesus, ele tinha 70 discípulos, ele escolheu 12, e dos 12 ele era mais próximo de 3, e dos 3, um reclinava no peito de Jesus, que era João. E é exatamente por isso que nós estamos nos debruçando no Evangelho de João, para a gente pegar as coisas mais profundas que João teve acesso. Então mesmo Jesus tinha um nível de proximidade, e isso não é um problema. Não é que todo mundo vai ser amigo no mesmo nível de todo mundo. A questão é preciso ter alguns mais próximos. E muita gente não tem, às vezes, nem esses poucos mais próximos. Não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra é contra a natureza. Thomas Brooks. Irmãos, nós precisamos dessa unidade e precisamos cooperar mutuamente para o florescimento das potencialidades de cada um. Esse é um ambiente propício para isso. O ambiente da igreja é o melhor ambiente para o crescimento das pessoas, florescimento em todas as áreas. Gente, o Geraldo, vocês têm que ver o que o Geraldo cresceu nesse último ano. O Geraldo é outra pessoa hoje, né, Geraldo? O ambiente propicia isso a ele. A oração de cada irmão, o exemplo de cada irmão, propicia isso a ele. E isso é para todos nós. Então nós temos que cooperar uns pelos outros. E às vezes nós estamos com briguinhas, às vezes nós estamos com intrigas, com fofoquinhas, às vezes nós estamos preocupando com coisas tão pequenas. Que lobos é que fazem essas coisas? Não ovelhas por ovelhas, são os lobos. Isso é contra a nossa natureza. E por quê? Finalizando, por que sermos um? Por 3 razões básicas. Primeiro, por causa da nossa filiação espiritual. Gente, nós temos o mesmo Pai. Vocês já pensaram nisso? Isso a gente ouve desde criancinha, né? Quem já nasceu na igreja. Mas nós temos o mesmo Pai. Nós temos uma filiação em comum, espiritual. Deus Pai é o meu Pai, o Pai do Rildo. Então eu tenho uma ligação com o Rildo que extrapola laços de sangue. Inclusive, essa ligação, ela é superior aos laços de sangue. Por quê? Porque todo cristão é seu irmão. Mas nem todos os filhos do seu pai são. Já pensou nisso? Se Jesus voltar agora, você vai estar do lado dessa pessoa que está do seu lado. Se ela for um discípulo de Jesus fiel, óbvio, né? Mas nem todos os filhos do seu pai talvez estarão lá. E você vai passar a eternidade ao lado dessa pessoa que está do seu lado e não vai ver aquela pessoa que veio do mesmo ventre da sua mãe. Ou seja, a nossa ligação espiritual, ela é superior às ligações de sangue.
Não no sentido de valor, né? Porque todas as pessoas têm o mesmo valor, mas num sentido último. São as pessoas que nós vamos passar o resto da vida com elas. E é isso que Jesus mostra para Maria em João capítulo 2. Mulher, o que tenho eu contigo? Jesus começa a mostrar para Maria: olha, eu sou seu filho, eu te amo, mas eu tenho um pai, eu tenho uma missão que é muito maior do que a nossa filiação. E em Mateus capítulo 12 também, Jesus diz, quando chamam ele, fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. E o que Jesus responde? Quem é minha mãe e meus irmãos? Todo o que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, meus irmãos. Então qualquer pessoa, para ser parte da família de Jesus, não precisa nascer da linhagem de Judá. Para ser parte da família de Jesus, basta obedecer a Deus. Olha que lindo. Todo que faz a vontade do Pai é irmão, é da família de Jesus. E, em segundo lugar, nós temos que ser um, por quê? Por causa da nossa missão evangelística. Essa é a nossa missão. O que Jesus falou? Para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa é a finalidade. O para é a finalidade pela qual nós temos que ser um. Gente, tudo na vida é para expressar a glória de Deus. Então Deus institui o casamento para expressar a sua glória. A submissão da mulher ao marido é para expressar a submissão da igreja a Cristo. É isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5. O amor sacrificial que o marido tem pela esposa é para expressar o amor sacrificial que Cristo tem pela igreja. Da mesma forma, a nossa unidade, ela existe e ela é exigida para que nós expressemos a unidade do Pai, da Trindade. Essa é a razão de sermos um. O mundo perdido não é capaz de ver Deus, mas pode ver os cristãos. Se o mundo enxerga amor e harmonia nos cristãos, crerá que Deus é amor. Se o mundo enxerga ódio, divisão, rejeitará a mensagem do Evangelho. A unidade da igreja é a apologética final, o argumento irresistível. Hernandes Dias Lopes. A nossa unidade, irmãos, é o argumento irresistível para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Não sei quem conhece a Juliana Pimenta, foi uma irmã que caminhou com a gente há muito tempo, voltou para a cidade dela. Ela era ateia e ela disse que quando ela se converteu, na reunião que ela foi, num estudo bíblico, eu acho, o ponto que mais chamou a atenção dela foi o amor que ela foi tratada. Ela é uma moça muito intelectual, quem conheceu ela sabe, né? Ela é muito intelectual, ela tem a cabeça muito acelerada, ela pensa muito rápido, e ela tinha muitas dúvidas intelectuais, mas o fator determinante para ela foi o amor, foi a unidade. Esse argumento é irresistível, não tem como contrapor esse argumento. O amor, ele é irresistível. E por último, terceira razão para sermos um, por causa do nosso destino eterno. É quem nós vamos passar toda a vida eterna. Não infinidade de tempo, mas a vida. Nós vamos desfrutar de alegrias um do lado dos outros inimagináveis. Então por isso nós temos que começar a treinar aqui. As pessoas que estão nos conhecendo, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm que entrar no nosso meio e falar: isso é muito bom, eu sou tão bem cuidado, eu sou tão bem amado, então eu acredito que vai ter isso no futuro, então eu me rendo a esse Cristo, eu quero fazer parte dessa família. E eu queria concluir com Efésios capítulo 2. Abram comigo, Efésios capítulo 2. Capítulo 4, desculpa. Efésios 4, 2. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte:
Estou no capítulo 2. Efésios 4, versículo 2 diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, porque a unidade precisa de paciência, suportando-os uns aos outros com amor. Verso 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é preciso um esforço, meus irmãos. É preciso um esforço para estar aqui. Óbvio. Para quem tem filho, então, arrumar o marido, a esposa e os meninos para vir para cá é um esforço tremendo. Se quem mora longe, então, pior ainda. É um esforço. Então é preciso um esforço para conservar essa unidade. Mas esse é o único caminho. Não temos para onde ir. Ou seremos um, ou Jesus não será glorificado na terra. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Não tem como a gente falar que ama a Cristo e não está em unidade. Não tem como. Então é preciso esforço. Então promova propositalmente a comunhão, a unidade com os irmãos. Domingo, almoço de domingo, não almoce só com os seus familiares de sangue. Chama um irmão também para almoçar, para conhecer, para partilhar a sua vida com ele. Promova isso propositalmente. No seu dia a dia, se você vai fazer ou algum passeio, ou alguma atividade na normal do dia, chama um irmão. Estou indo no banco ali, vamos lá comigo, vou ficar na fila, vamos lá para a gente conversar um pouco. Mudança. Nosso irmão vai fazer mudança amanhã. Quem tiver os braços aí para carregar peso, nos ajude. E essa é a vida. Assim funciona a vida do dia a dia. O discipulado no dia a dia é isso. Partilhar a vida, partilhar os pequenos momentos. E tudo vai fazendo mais sentido, tudo vai ficando mais gostoso no caminho. Quando eu vou lá na casa do Tiago e da Simone, vejo aquele tanto de planta, eu lembro do caminhão, igual uma selva assim. Porque a gente fez parte disso, foi parte de um momento, de uma mudança deles. E o caminhão tinha tanta planta, né, Diego? Nós tiramos até fotos. E isso é gostoso, isso vai fortalecendo a nossa relação. Hoje a gente mandou mensagem pro Geraldo: Geraldo, o que você está pensando para hoje depois do culto? Estou pensando nisso. Vamos almoçar junto? Vamos. Que bom. Botar os meninos para brincar? Vamos. Então promova isso. Seja proposital. E lembre-se que vai ter esforço. É preciso esforço. Mas esse é o preço. A gente faz esforço para tanta coisa na vida. Tudo que a gente faz na vida exige muito esforço. E não pode ser diferente para conservar a nossa unidade. Eu queria que nós orássemos, finalizando. Ore no seu lugar. Peça a Deus para te mostrar o quão nós temos falhado na unidade do corpo de Cristo. O quanto temos falhado na nossa justa cooperação em todas as áreas. Seja na nossa presença, seja na parte financeira, em como partilhar daquilo que Deus tem nos dado para o bem de todos. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos esforçar um pouco mais, Pai, para manter essa unidade, para enxergar aquele que está do meu lado, Pai, aqui neste lugar, enxergá-lo como um irmão amado, um irmão que extrapola os laços de sangue, Pai. Nos ajuda, Paizinho, a sermos como um purê de batata, em que todos nós sofremos juntos, nos alegramos juntos, estamos nos mesmos lugares, compartilhamos a vida uns dos outros, Pai. Nos ajuda, Senhor, a extrapolar as relações
para além do culto, do clero, do domingo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos esforçar para isso, Pai. Tudo isso, Paizinho, tudo isso para a sua glória. Para que o mundo olhe para nós e não ache que somos bons, porque tudo é pela graça. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós aprendemos com o Senhor, Pai. Mas para que o seu nome seja glorificado e o seu reino seja sinalizado aqui na terra através de nós. Que a nossa união, Pai, que a nossa unidade seja o argumento mais forte que temos. Que seja muito mais forte que qualquer argumento intelectual. Que isso tudo é importante, mas o amor, ele vence tudo, Pai. A intelectualidade, ela é limitada. O amor vence tudo. Então nos ajude a amar uns aos outros, não como amamos a nós mesmos, como o Senhor disse, mas para que amamos como o Senhor nos ama. Porque aí sim é o critério, o padrão mais alto de amor, Pai. Então nos ajude, Paizinho. Ajude a nos aproximarmos cada vez mais. Ajude a reconstruir laços que se perderam ao longo dessa pandemia, Pai. Nos ajude a reconstruir as nossas amizades. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te clamamos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês e que sejamos um para a glória dele. Amém. Estava ali pensando no que o Bruno está falando e veio uma frase, irmãos. Ainda não desliga o botãozinho da atenção. Só mais uns minutinhos e a gente já está encerrando. Mas me veio uma frase assim: o mesmo povo que luta entre si sonha um dia morar em harmonia no céu. Como é incoerente eu ser inimigo de alguém aqui e querer que um dia eu e essa pessoa estejamos no mesmo lugar vivendo em harmonia. Então existe muito esquizofrenia no nosso meio. Ou a gente ama e quer caminhar próximo, porque lá não terá fuga. Lá é um. Lá seremos uma só família. Ou a gente antecipa isso, já vai aproveitando desse reino na terra, né, chamado igreja. Ou a gente é esquizofrênico, porque a gente não vive isso aqui e fala que quer viver isso lá. Como pode sermos facciosos aqui e pensar em viver em unidade lá, gente? Então é uma incoerência de termos a igreja uma unidade. Pastor, mas eu sou parte do corpo, estou lá na minha casa, sou cristão, sou da igreja. Mas talvez você está ligado no corpo, mas não é membro. Não esqueça que um deficiente físico, que não tem a perna, ele tem a função de andar com a perna mecânica. Ele tem um membro, quer dizer, ele tem a função, mas ele não está ligado no corpo. Ele bate a perna ou o pé que ele não tem, ele não sente nada, que é de ferro, não está ligado. Entende isso? Você, mas eu sou parte do corpo, mas você é membro? Porque função até prótese faz. Função, prótese faz. Membro sente dor, cansa. E gente, nós estamos falando de relações mentirosas, viu? Aquele tapinha na sua, nossa, é gente boa. Não. É sim, sim, não, não. O dia que você não está bem, que não esteja bem. E nós não estaremos bem juntos. Entende isso? Não, agora você está bem hoje, estamos bem juntos. Não é aquela ilusão que todo mundo gosta de todo mundo, sabe aquele clubinho? Que não existe. Isso é mentira. Por quê? Porque nós somos pessoas de alma também. Então tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente quer conversar, tem dia que a gente não quer conversar, tem dia que a gente se ama, tem dia que a gente se odeia. Misericórdia.
Mas é assim, a igreja é assim. Tem temporadas que você está mais próximo de um, tem temporadas que você está mais próximo do outro. E esse é o corpo de Cristo. E o que me deixa feliz ao ver o Bruno falando, por exemplo, e com tantos outros exemplos que nós temos no meio, é ver pessoas mudando de tamanho. Não como resultado do trabalho de uma pessoa, mas como resultado da função do corpo de Cristo amadurecendo pessoas, fazendo com que pessoas assumam mais responsabilidade, e com mais responsabilidade tem mais autoridade, mais maturidade, e esse processo continua crescendo e crescendo. Então, jovens que entraram, não tinha nenhum passarinho para dar água, hoje são chefes de família, estão assumindo casamentos, assumindo publicamente novos cargos, novos trabalhos, novas funções, tendo filho. Quer discipulado maior do que ter filho, gente? Mata a gente quase, né? Arranca pedaço. Mas é uma maturidade, não é? Quando você chega num lugar e fala, quando você tem filho? Tem. A autoridade é outra. Você está falando em causa conhecida, não é uma ideia do que é ter filho. Pode fazer boneca mais parecida possível com criança, mas não é filho. Ter filho é uma outra experiência de responsabilidade que traz a autoridade, e esse processo vai nos amadurecendo. Irmãos, como eu falei, mais um minutinho só, fechei aqui. Eu estava tocando ali junto com meus irmãos, me veio um texto no coração. Abre lá, Lucas 16, rapidinho, nós estamos encerrando. E aí nós vamos abraçar, não sei se pode, né? Mas o Antônio dá vontade de abraçar e apertar, não dá? Olha que coisa boa. Lucas 16, veio esse texto ao meu coração. Versículo 9, Lucas 16, capítulo 16, versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Use o seu dinheiro para construir relacionamentos de amizade. Olha que coisa bonita, né? Versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se nós não sermos aprovados no pouquinho que pinga na minha conta é pouquinho, né? Na conta dos irmãos eu não sei. O pouquinho que pinga na nossa conta no mês, imagina quando chegar a hora de receber o galardão, que é a riqueza eterna. Olha o que o texto continua dizendo. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ó, você quer me pedir, você quer me machucar e me pedir uma ferramenta emprestada. Marceneiro amigo meu, o cara eu sou pé de chinelo, o cara é profissional bom mesmo, o cara ganha, tipo o Paulo assim, uns 40 mil por mês. Amém? Amém, irmão? Não sei. Aí o cara pode ter a ferramenta que ele quiser, mas quando ele me liga, vai pedir ferramenta emprestada, empresta sua lixadeira. Eu falei, não, pede um menino meu emprestado, eu pego. Aí Deus falou isso no meu coração. Se o que você tem não serve para servir seus amigos, o que você tem? Para que você tem isso? Se o seu carro não serve para servir seu amigo, se a sua carrocinha, carretinha, se o seu caminhão, né, Edinho? Se não serve para isso, serve para quê? Presta picanha, a gente tá abusando. Deus, você tá vendo? E
esse texto veio no meu coração, irmãos, a respeito da nossa forma de lidar com o nosso que pinga todo mês, né? Somos uma comunidade pequena e precisamos desse engajamento. Essa semana eu e o Luiz fomos lá no banco, e aí chegamos para a gerente para resolver um negócio. A hora que eu falei, você é cliente de empresa? Quase isso, mas igreja não é empresa. Igreja não cobra a mensalidade, não é clube. Você tem que pagar para usufruir. Mas aqueles que se sentem parte não aceitam ficar fora das participações, seja elas boas ou ruins. Então, o desafio é mensal: pagar aluguel, água, luz, a água que lava aqui, a luz que funciona o equipamento, o cafezinho que a gente toma, tudo é nosso. E o que você puder fazer para ser fiel a isso, comunica. Essa expressão de unidade também é comunicada quando unimos o nosso dinheiro. Amém? Nosso caixa é aberto, tá, gente? Para os que não nos conhecem, não tem jeito de eu ficar com esse dinheiro só para mim. Eu nem participo do financeiro, nem no grupo eu estou. Existe um grupo de irmãos que tocam isso. E para quem é membro, o caixa é aberto. Você pode ver com o que gasta, quanto que entra. É tudo às claras. Não tem ninguém aqui ficando rico com nada. Amém? A não ser que os reinos de Deus prosperem. Queria encerrar com os avisos. Rapidinho, ó. Primeiro, reunião de oração, terça-feira, 20 horas, está acontecendo aqui. Está passando uma sacolinha, se você quiser ofertar, dizimar, fique à vontade. Terça-feira, 20 horas, estamos aqui para orar juntos, tá bom? Se você quiser trazer um lanchinho, um café, alguma coisa, um pão, você pode trazer, a gente parte o pão também. Escola do Casa do Pão. Mês que vem, nós teremos mais um módulo da nossa escola de discipulado. E o tema é muito tranquilo. Família. Não é isso? Ou como é que ficou o título? A família e o reino de Deus. A gente vai falar de pilares de um casamento saudável. Alguém aí tem dificuldade de casamento? Ninguém, né? Todo mundo beleza. Pilares de um casamento saudável. Sexualidade, né? A dádiva do sexo. O lugar do sexo no casamento. O que mais? Filhos, criação de filhos. A Janaína, pedagoga. A Adeleia também, pedagoga. O pastor Edson Barbosa de Curitiba vai falar um pouco sobre família, filhos. Então vai ser muito interessante. Não fique de fora. Aos já casados, bem-vindos. Aos que querem casar um dia, bem-vindos, viu, Daniel? Viu? Não, já vai começar tomando já desde sempre. Vai desistir rápido. É o pré-requisito. Desiste logo, pede para sair. Ou então ele continua firme até o fim, né? Então, faça sua inscrição, viu, gente? Procure o Bruno aqui no final da reunião, faça sua inscrição. Mobilização de entrega das doações. Nós conseguimos juntar bastante roupa e roupa, sapato, coisas. Terça-feira ali? Terça-feira, antes da reunião? Como é que é? Como é que vai ser? O vai separar para as instituições que sobrar vão levar para as outras. Isso. O Guilherme vai vir na terça-feira separar o que vai ser destinado a instituições e o que sobrar dessas doações a gente vai disponibilizar para ação nas ruas, tá bom? Isso é com o intuito da gente ser mais assertivo, porque pode acontecer, eu já vi muito, a igreja doa um tanto de roupa para uma pessoa, vai lá e vende com um bazar, a R$1 cada peça, fica um dinheiro para ela. É uma coisa feia, não é isso que a gente quer, não. A gente quer matar o frio, quer dar um sapato para quem está sem sapato, né? E tem muita coisa boa, viu, gente? Minha esposa tirou uns 10, que ela não é centopeia, eu falei para ela, você não é centopeia, né, Rebeca? Ela tirou uns 10 ali, tipo assim, pouco usado, novinho. Então tem muita coisa boa. Voluntários para a sala dos kids, né? Não sei se você tem filho, ou se você valoriza a sementinha que cai lá no coração do seu filho, mas nos ajude nisso. São pouquíssimas pessoas voluntariando para a gente
cuidar das crianças enquanto do culto, né? Então tem atividade, tem a hora da palavra, da musiquinha lá, das atividades, nos ajuda nisso, tá bom? Pode procurar a Lídia do Bruno, tá bom? Quinto e último aviso. Mês de setembro vai ser um mês especial. Estamos juntos, gente? Presta atenção, último aviso. Por vários motivos também. Primeiro, nós vamos concluir esta etapa do Evangelho de João. Mais 4 reuniões, a gente fecha o livro de João. Então deu certinho, porque outubro é o nosso mês de aniversário da igreja, que nós falamos dos pilares da nossa unidade, que a gente acredita como igreja junto. Então setembro vai fechar em cima. Segundo, nós teremos ordenações para o serviço eclesiástico, ou seja, novas famílias serão ordenadas e responsabilizadas a cuidar mais do corpo, a serem cobradas de tal forma. Elas já estão e por isso estão sendo reconhecidas, né? Então teremos a ordenação diaconal e a ordenação pastoral, tudo no mês de setembro. Então é um convite para que você não falte nenhuma reunião de setembro. Por quê? Será uma construção juntos, né? Será um mês cheio de coisas boas e novas para a comunidade. E a gente fica muito feliz, como eu falei, ver o crescimento e a maturidade das pessoas, elas assumindo mais responsabilidade e tendo mais autoridade. Isso é um presente. Se tem um presente que eu coloco a cabeça no travesseiro assim e fico com o coração agradecido, é ver pessoas amadurecendo e aceitando, né? Assumindo mais responsabilidade. Isso é muito bom. Amém, pessoal? Vamos encerrar. Aquilo que eu sempre digo: se nós estivéssemos num estádio onde seu time acabou de ganhar de goleada, final da Libertadores, como é que você ia embora? Até sem voz, né? Uau! Daqui uns dias. Vou falar do Galo não, porque senão perder a bênção, né? Mas é mais ou menos isso, porque o que nós recebemos aqui no coração pode mudar a nossa vida, pode ou não pode? É uma palavrinha que pode mudar todo o sentido da nossa trajetória, e a gente precisa ser grato disso, né? Podemos finalizar com essa gratidão, porque ouvimos muita coisa boa, Deus falou muito com a gente, amém? Vamos nos colocar de pé. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Seja sempre bem-vindo. Na casa de vocês também. Um cafezinho. Da próxima pode chegar um pouquinho mais cedo, tem um cafezinho bom. Uma brosinha de fubá. Hoje tinha bolo de cenoura com caldo de chocolate. Mas se demorar 10 minutos, meu amigo, voa. Tem um confeiteiro aí que está prometendo um bolo de parmesão, uma broa de parmesão, um negócio assim. Não chega de jeito nenhum. Tem que orar, uma oração firme. Amém. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor nos falou, pelas canções, pelas ministrações, pelos apontamentos do Teu Espírito Santo em áreas da nossa vida que podem ser melhoradas. Que o Senhor nos ajude, nos coloque nesse lugar de unidade, de proximidade e de discipulado de Jesus. Faça isso no nosso meio e levante esse testemunho nos nossos dias, para que o mundo creia que o Senhor ainda vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, como o Bruno falou, me convida para almoçar. Convide um irmão para almoçar na sua casa. Que seja um domingo bom para a sua família, de bom descanso. Deus te abençoe.